Militei no movimento estudantil aqui, na UFES, mas em todo o Brasil também, mas especificamente na UFES fui do DCE, por acho que 2 gestões, ou 3, não lembro, e do Centro Acadêmico Livre de História. Tive também uma intervenção a partir dessa construção do movimento estudantil também nos conselhos superiores da universidade. Eu ingressei na universidade em 2002, então eu peguei um resquício do que a gente chamou de golpe do NEAD, no movimento estudantil, que foi uma eleição onde a reitoria, aí, na mão do Rubinho, com Weber, na época, eles apoiaram o golpe junto ao PCdoB no movimento estudantil. E a gente teve um processo de retomada do DCE que passou pelo quê? Pela assinatura, por elaboração de um abaixo-assinado, para puxar uma assembleia, para a partir dessa assembleia constituir o CONEUFES, que é o Congresso de Estudantes da UFES, que marcou essa retomada. Logo depois a gente teve uma eleição de DCE para poder retomar o DCE para a luta. As manifestações contra o aumento da passagem de 2005 levaram mais de 4.000 pessoas às ruas. Mais tarde, um pouquinho, em 2006, a gente tem o 3º Congresso de Estudantes da UFES. Esse congresso foi muito importante, porque conseguiu discutir e criar uma plataforma política para a intervenção do DCE. Nesse momento, em 2005, a gente tem uma eleição marcada pela fraude. Logo depois, teve uma outra eleição e a gente saiu vitorioso com a chapa Quem Vem com Tudo Não Cansa, que foi praticamente um grito nessa universidade. Teve uma outra coisa que eu achei bem interessante, que foi o CONEUFES de 2006, que foi em Alegre, e que discutiu, que criou essa plataforma política e conseguiu, por exemplo, aprovar o apoio do movimento estudantil na UFES para a questão de cotas, que se costuma chamar de cotas, eu chamo de políticas afirmativas. Foi um salto importante que a gente conseguiu fazer um debate bem aprofundado e conseguimos aprovar que o movimento estudantil e todos os representantes estudantis, dos estudantes no conselho iriam defender que a UFES tivesse essa lei que garantisse o acesso a segmentos historicamente discriminados. Teve vários debates, como também a questão, hoje a gente percebe no RU, o uso de canecas, e teve todo um debate nessa questão ecológica, até porque naquele momento a gente conseguiu barrar uma série de convênios, chamados PPPs, da universidade com a Aracruz Celulose, com várias empresas privadas. Então, teve um debate muito forte dessa questão ecológica, mas não tomada como um mero tempero, sim discutindo mesmo a fundo a questão ecológica e a questão da universidade, da produção do conhecimento. Nesse período também no movimento estudantil a gente vê uma aproximação muito grande do movimento estudantil aos movimentos sociais, Várias ações foram travadas, várias lutas com o MST, com o movimento quilombola. Chegou um momento que o DCE, que as várias entidades aqui do movimento estudantil sempre eram chamadas para boa parte das lutas, porque reconheciam no DCE, nos centros acadêmicos, estar aguerrido mesmo, estar propenso às lutas. A ocupação da reitoria foram 11 dias de ocupação, Esse movimento, ele construiu também uma série ele canalizou uma série de demandas que estavam sendo colocadas pelos estudantes, E o principal é a questão da moradia estudantil, Que até hoje a UFES protela e efetivamente a gente não tem uma proposta de moradia estudantil que contemple os estudantes, E não nem fazer puxadinho e nem tão pouco dar R$300, quando todo mundo sabe que aluguel de R$300 não existe.
Eu, por exemplo, e outros companheiros, eu me vi em casa chegando uma blazer da Polícia Federal, os policiais de fuzis, né, me caçando como se eu fosse uma bandida, né. A gente teve um processo sério de criminalização, né, dos estudantes, né. Eu, mais 17 estudantes, tivemos nossos nomes citados, né, na Polícia Federal, tivemos que depor e também fomos chamados a depor no processo administrativo na universidade. Chegou um momento que a gente tinha noção clara de ter gente da P2 nos vigiando, entendeu? Tamanho foi o acirramento mesmo. Só que, tipo assim, a reitoria, aí, agora já na mão de Rubinho, fazia um falso jogo democrático, né? A luz das instituições, mas aí na surdina ele tanto usava o poder de polícia, né, e de inquérito. Teve companheiros que foram interpelados, né, por muitas vezes sofremos assédio moral, entendeu, com oferecimento de bolsas, entendeu, oferecimento de benefícios acadêmicos. Uma experiência muito válida, né? Não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo mesmo, porque tudo que eu fiz, a gente foi parte de um debate, né? De uma pauta política, de um coletivo, e que, para mim, denota a seguinte coisa: hoje o que a gente tem colocado, né, é que a gente não tem mais o direito de sonhar, né? O mundo é esse da competição, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Mas assim, eu acho que há muito que se fazer ainda, e que a juventude não deve perder seu direito de sonhar. Além de ter mais esse caráter de formação, porque, por exemplo, eu sempre participei de movimento, só que o movimento estudantil foi o primeiro movimento que eu assumi enquanto meu, por exemplo. Eu não estava com meu pai nem com a minha mãe, era o meu movimento que eu tinha que discutir, construir, entendeu? Eu tinha que fazer, não tinha que ninguém fazer por mim. Então, assim, é um espaço que eu experimentei a minha capacidade mesmo de intervenção. Fiz muitos amigos, muitos inimigos. Conheci muita gente mesmo. A minha atuação como professora, como educadora, assim, eu gosto de colocar essas experiências que eu tive no movimento estudantil para os meus alunos. Hoje estou tendo uma alegria, uma felicidade de encontrar com vários alunos meus aqui na UFES. Uns até fazendo história, isso é muito bom. A gente troca muita ideia, conversa muito sobre isso. E eu acho que é isso, que você não invalidar a experiência do outro, né? E é essa relação que eu procuro ter com os meus alunos. Mas é isso.